38 rodadas é um campeonato que acaba se tornando muito longo, né, rapaziada? Se a gente for parar pra pensar, times que já estavam quase condenados a brigar contra o rebaixamento, hoje brigam pelo G4. No caso do Criciúma. Times que eram considerados, pô, a certeza que vão ficar na Série B, já entram novamente na briga pelo acesso, como é o caso do Atlético. Times que estavam quase garantidos na Série A pelo início de competição, pelo primeiro turno que fizeram, já começam a ver as oscilações acontecerem de maneira regular e um acesso que parecia certo já não é mais tão certo. Eu acho que isso é muito pelo tamanho do campeonato, né? Não tem quem consiga ser regular 38 rodadas. Então a gente começa a entrar numa situação que é quem arrancou no momento certo, ou quem vai arrancar no momento certo, vai conseguir uma dessas 4 vagas para a primeira divisão do ano que vem. Porque daqui a pouco a gente pode ter um encontro de times que fizeram o primeiro turno quase que perfeito e times que foram reagindo ao longo da competição, por exemplo. Se as coisas continuarem caminhando como estão caminhando nas últimas rodadas, em algum momento Atlético e Curitiba vão se encontrar. Em algum momento Atlético e Curitiba vão se cruzar ali na tabela. E aí, eu não sei se vai ser o primeiro turno espetacular do Curitiba que vai falar mais alto, ou se uma possível reação do Atlético ao longo do segundo turno ela vai ter mais peso. Mas o meu ponto é, como a gente pode transformar essa arrancada final do Atlético, ou transformar que o Atlético seja o time que tem essa arrancada final? Porque no passado a gente viu isso acontecer com o Ceará. O Ceará ele conseguiu botar um ritmo final na temporada que ele foi tão forte, mas tão forte que o Ceará conseguiu brigar pelo acesso, hoje tá na primeira divisão. E acho que é o caminho do Atlético. Impor esse ritmo forte na reta final pra estar na primeira divisão do ano que vem. E assim, vai ser no sufoco. Se o Atlético subir, vai ser até a última rodada. Mas eu prefiro lutar até a última rodada do que desistir antes. Então eu acho que para que essa arrancada ela seja possibilitada, para que essa briga pelo acesso ela seja sacramentada até o momento final da temporada, eu acho que a gente precisa falar sobre campo e bola e começa muito sobre o quanto o Atlético ele vai estar disposto a não ceder gols, né? Eu sou muito doido assim, porque a gente fala muito de um Atlético que está entre as piores defesas do campeonato basicamente durante toda a competição. E eu vejo muita gente credenciar esse número negativo ao fato da gente ter uma zaga, na teoria de muita gente, ruim. Eu não acho que seja isso. Acho que o Atlético, para buscar o acesso, ele precisa ser um time que pressiona bem, precisa ser um time que se sente confortável com a bola, precisa ser um time que tem um meio-campo competitivo. Fazendo isso, isso acontecendo, putz, cara, o Atlético ele vai conseguir se defender muito melhor. E quando a bola chegar na defesa, a defesa ela naturalmente vai estar mais protegida para evitar que os gols aconteçam. Então, o primeiro defensor do Atlético não é o volante, não é o Filipinho, não é o Patrick, não é o Zapelli atuando por ali. O primeiro defensor do Atlético é o Viveiros. O segundo é o Mendonça. O terceiro é o Luiz Fernando. Então, esses caras, eles têm que se comprometer de uma forma. Esses jogadores, eles têm que botar a cara de uma forma que a gente entenda que, cara, ninguém quer que o Atlético tome gol. Seja lá na frente ou seja lá atrás, todo mundo precisa estar mobilizado. E eu acho que a segurança defensiva é o primeiro ponto para uma arrancada na segunda divisão, né? A segurança defensiva é o primeiro ponto para se estabilizar numa competição de pontos corridos, porque, assim, o 0-0 garante um ponto. 1-0, que eu acho que a gente não pode contar durante boa parte do campeonato, e os jogos estão equilibrados, ele passa a ser muito bem-vindo, né? Pô, imagina a possibilidade de ir lá em Ribeirão Preto e ganhar de 1-0, porque a nossa defesa não vai entregar. A defesa do Atlético, volto a dizer, eu acho que ela depende muito mais do coletivo do que do individual. Espero que a gente tenha as principais peças à disposição, é óbvio, como por exemplo o Esquivel, Arthur Dias, mas depende muito de compactação, de estarem juntos, para aí depois a gente pensar no individual. Eu acho que o jogo contra o Botafogo vai ser um exemplo disso. Porque o Botafogo também tem os objetivos dele no campeonato. Engane-se quem acha que o Botafogo também é aquele time que se tranca e só se tranca. O Botafogo vai saltar, vai tentar atacar, vai tentar incomodar.
E vai ser mais uma oportunidade para o Atlético se defender bem, por exemplo, como se defendeu contra o CRB, e a partir do momento que se defende bem, como se defendeu contra a equipe do CRB, aí você já pensa no ataque para que essa arrancada funcione. E o ataque do Atlético, ele tem a missão de não contar com 0-0 ou com 1-0, né? Porque no final das contas a gente viu durante boa parte do campeonato que esse ataque do Atlético ele precisa garantir 2 ou mais gols, né? É um ataque que ele não pode se contentar com pouco. Ele não tem direito de se contentar com pouco. A inconstância defensiva obriga que o Atlético faça mais de um gol por jogo. Só que nesse setor eu tô cada vez mais confiante. Porque eu vejo, por exemplo, uma maior utilização e um maior ponto de desequilíbrio do Bruno Zapelli. Que eu acho que é um jogador que faz a gente atacar muito melhor. O crescimento do Zapelli, ele tem um impacto coletivo de direcionamento, de capacidade de critério na fase ofensiva do Atlético, cara, que eu acho, putz, gigantesca. Que eu acho muito acima da média. Então, a partir do momento que essa bola passa muito por ele, eu acho que a gente ataca melhor. E ele vem ganhando os companheiros, né? Ele vem ganhando o Leozinho ali, que é um cara que divide essa responsabilidade criativa com ele. Aí o Dudu cada vez ganhando mais oportunidade, que também é um meio-campo de uma característica um pouquinho diferente, um pouquinho mais dinâmico, mas também ajuda muito o Bruno Zapelli. Aí você tem na frente um Viveiros crescendo de desempenho, se bancando, se justificando como esse centroavante titular. Em contextos diferentes, vem se mostrando versátil o suficiente para atuar em transição. E talvez isso siga sendo a especialidade da casa, e talvez isso siga sendo o ponto de desequilíbrio do Viveiros, mas vem conseguindo fazer bons ataques posicionais. O Julimar. O Julimar é uma peça que eu acredito que assim vai contribuir muito para essa fase ofensiva. Um ponta agudo, um ponta agressivo, um ponta que tem capacidade de afundar a defesa adversária. Então, pra mim, é outro nome que me chama muito a atenção nesse sentido. É um nome que me faz, assim, de verdade o olhinho brilhar nesse sentido. Então, o Atlético, ele tem capacidade ofensiva de buscar mais de um gol por jogo. Acho que precisa se movimentar. Acho que precisa se aproximar. Não é um jogador ou outro que vai fazer o Atlético também ser um time que faz gols em sequência. Mas vai ser a soma desses jogadores que vai fazer o Atlético ser um time mais artilheiro possível. Que aí você tem Leozinho se aproximando do Zapelli, que você tem Viveiros se aproximando do Zapelli, que você tem Leozinho se aproximando do Viveiros, que você tem, sabe? O Atlético ele tem que entender que ele tem individualidades acima da média da competição, mas o Atlético tem que entender que coletivamente essas individualidades elas são muito melhores. Coletivamente essas individualidades elas são muito mais capazes de fazer o que o Atlético precisa fazer, que no final das contas é mais de um gol por jogo. Mais de um gol por jogo. Pode acontecer o que aconteceu contra a Volta Redonda e contra a equipe também do Criciúma, mas a tendência é que a vitória venha em um campeonato de poucos gols, né? Quem gosta de apostas sabe que a Série B é um campeonato under, então consistência defensiva, eficiência ofensiva, que o Atlético siga nesse caminho para ser esse time da arrancada final da Série B e que nessa arrancada final da segunda divisão o Atlético consiga estar na primeira do ano que vem. Eu começo a sonhar de forma mais concreta depois de 2 vitórias. Espero que o Atlético não acabe com o meu barato. Valeu? Tamo junto, é nóis.